Tem 9 exercícios que não funcionam, vamos trocar uma ideia sobre isso, então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria e de todos os meus cursos, com desconto de até 40%, que é a Black Friday. Mais informações aqui nos comentários. E eu vou começar falando do crucifixo reto, com halteres. Aí você vai dizer, Leandrão, o crucifixo reto não funciona? Não funciona? Ai, eu tô com o peito dolorido, tá? Que eu treinei ontem. Não funciona para você focar essa região que é chamada de... que não é chamada, na verdade, a gente que chama de miolo de peitoral, certo? Por quê? Porque entenda que, ó, aqui eu tenho ação de movimento, eu estou vencendo a resistência, eu estou vencendo. Quando eu chego aqui, na linha do meu ombro, o halter despenca. Eu tenho que, na verdade, segurar o contrário para que ele não caia. Ou seja, nessa parte final aqui do movimento, ó, você não consegue ativar mais o seu peitoral. Passou da linha do ombro, a ação da gravidade acaba. Então, quando você quer focar essa parte mais interna, não é um exercício que vai funcionar muito bem. Para isso, é muito melhor você usar um exercício com cabo. Por quê? Porque o cabo tem tensão constante e até você fechar, quando você passa da linha do ombro, você continua com grau de ação, de movimento. Então, o crucifixo é maravilhoso, mas se você quer fazer o seu peito juntar um pouquinho mais, você colocar um crucifixo no cross é muito melhor. O nosso número 8, o manguito feito dessa forma. Galera, isso aqui não é manguito, tá? Com halter não, porque imagina que a força, quando você faz no cabo, né? Peguei o cabo, então eu vou trazer de dentro para fora ou de fora para dentro, tanto faz. Os dois vão trabalhar o manguito, um vai trabalhar o interno, o outro vai trabalhar o externo. Mas quando eu pego o halter para fazer, entende que meu braço está em isometria aqui, como se fosse uma rosca? E eu estou me movimentando aqui, ó, meu manguito não está funcionando. Agora, se eu deitar, aí tudo bem, porque eu estou vencendo, né, a gravidade, assim como fosse eu fazer no cabo. Então, não faça manguito em pé. Se você quiser fazer em pé com halter, você não vai fazer aqui não. Você vai fazer aqui, ó. Beleza. Agora aqui eu estou trabalhando. Que inclusive esse é um exercício que eu passo muito para os meus alunos da consultoria, porque ajuda bastante também na postura, né? Você tem um manguito mais forte, te ajuda a tracionar os ombros mais para trás. O manguito interno muito forte, você fica meio num processo de cifose. Quando você fortalece o externo, você fortalece até mais ele nos treinos de costas do que nos treinos de peito, que fortalece mais o interno, aí você consegue uma postura mais encaixada. Ó, o nosso número 7 é a elevação frontal com giro, né? Tem gente que faz isso daqui, ó. Ou levanta, faz isso e desce. Galera, esse giro aqui, na verdade, o que você está fazendo, se eu fizer o giro e descer, é a mesma coisa de eu ficar aqui, ó, para o meu deltoide. Ou seja, eu levanto e desço. O que é isso? Isso daqui é uma paradinha, né? Parece a paradinha do pênalti, né? Dá aquela paradinha na hora de bater. Mas simplesmente você está segurando um pouco em isometria. E aí você vê que isso é pouco útil. Imagina, eu vou fazer uma rosca direta. Quando eu chegar aqui no pico, eu seguro e depois eu desço. Isso não é muito eficiente para hipertrofia. Então esse giro aqui, que você tem com a elevação frontal, acaba que vira mais um show-off. A pessoa vê, acha diferente, mas a grande verdade é que isso não acrescenta nada. Você vai ter um pico isométrico, é só isso. Não é bem-vindo, não é que vai atrapalhar, tá? Mas também não é bem-vindo para a hipertrofia. Esse giro de tronco aqui, que o pessoal acredita que ajuda a secar mais os oblíquos, a grande verdade é que não ajuda e, na verdade, pode causar alguns problemas, porque você começa a lesionar as suas fibras, certo? Que fazem um revestimento ali. E com isso pode aumentar o risco de hérnia, de lesão lombar. Então esse giro de tronco, ele não ajuda na queima de gordura, porque não tem como perder gordura localizada, coisa que eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, se você tiver qualquer dúvida. Esse tipo de exercício também não vai te ajudar no fortalecimento dos oblíquos, do abdômen, tem coisas muito mais eficientes. Por exemplo, você quer fazer uma coisa para trabalhar o oblíquo do abdômen muito bem? É isso aqui, ó. Olha que simples. Eu vou brincar de pegar o meu tornozelo. Só isso aqui, ó.
Eu estou evitando encostar as costas, tá? Porque tá sujo e o professor tá de branco. E tem mais 8 vídeos para gravar ainda para vocês. Então aqui, ó, isso daqui para os oblíquos é muito melhor. Mas também não vai queimar gordura. Por quê? Porque a queima de gordura acontece de forma globalizada. Ó, o número 5 é o tríceps mergulho. Por que esse exercício aqui é bem complicado a gente fazer? Porque o ombro, ele trabalha numa rotação muito alta. E não que você não possa fazer, mas tem pessoas que não têm uma mobilidade muito boa e aumenta muito o risco de lesão. E pessoas que são muito fortes, é melhor fazer paralela. Por quê? Porque vai colocar um monte de peso aqui, vai empilhar, sabe? E aí você vai exigir uma mobilidade articular muito exagerada para não ganhar nada com isso, porque na verdade o que importa aqui é o tríceps. Então a gente tem que se preocupar muito mais com o cotovelo do que com o ombro. Eu não posso fazer um movimento que seja específico para o cotovelo, eu estou buscando isso, só que aí o meu ombro está se ferrando. Mas por quê? Não faz muito sentido. Então não é um exercício ruim, desde que você tenha boa mobilidade e você não coloque muita carga. Se não, é melhor você optar por outros movimentos. Ó, o nosso próximo cai na mesma coisa do que eu expliquei lá, tá? Que é a puxada, inclusive bati na minha cabeça, ótimo. Que é a puxada na nuca aqui, ó. Essa puxada na nuca, mesma coisa, tá? O seu ombro vai trabalhar numa... Cadê a câmera? Vai trabalhar numa rotação muito alta, muito forte. Isso pode lesionar mais fácil, porque uma coisa é fazer um movimento aqui sem nada, outra coisa é eu empilhar, né, todo o peso que eu pego, que eu zero essa máquina aqui sempre, né, e trago aqui na nuca. E, inclusive eu vou aproveitar, já que a gente está aqui, uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem executar aqui, faz isso na próxima vez. Se quiser, faz agora na frente do computador ou do celular. Quando você for descer aqui, ó, não aponta o teu cotovelo para trás. Aponta o teu cotovelo para dentro, ó, rotacionando ele para dentro, tentando trazer o cotovelo no oblíquo do abdômen. Se você fizer agora, sem peso, você está aí na frente. Você põe a mão aqui na asa, que é a asa mesmo, que é para ficar fácil de entender, e desce no oblíquo. Agora desce para trás, para você ver a diferença de ativação que dá. Executa dessa maneira, a carga vai ser menor, mas vai pegar muito, mesmo que você puxe pela frente. O nosso número 3, galera, mesma coisa que aconteceu aqui no puxador, o desenvolvimento com barra na nuca. É exatamente a mesma explicação. Então faz pela frente, que o seu ombro vai agradecer, e essa pequena mudança aqui, seja numa puxada ou numa empurrada, não é relevante, mesmo para quem é atleta. Então não se arrisque. O nosso número 2 é o encolhimento com giro. Você não vai querer aparecer no vídeo? Ele vai querer aparecer, tiozão da fibra. Consegui. Beleza. Ó, o encolhimento, quando você faz com o giro, na verdade, lembra do que eu expliquei da elevação que você fica rodando, a elevação frontal? Aqui é a mesma coisa. Esse giro, na verdade, é como se você estivesse segurando um pico de isometria e caindo. Porque o que importa para o encolhimento é elevação escapular e depressão escapular. Quando eu faço esse giro aqui, eu não ganho nada com isso. E aí você pode dizer, tudo bem, mas também não vai atrapalhar. Mais ou menos, porque você fazendo o giro, vamos supor que você pegue 50 quilos em cada halter para fazer o encolhimento. Se você vai fazer com giro, você vai ter que abaixar essa carga, porque você vai fazer um pico isométrico. Então pode comprometer a intensidade do seu treinamento. Ó, e o nosso número 1 é o pull over. Na verdade, ele é um bom exercício, mas as pessoas tentam aqui desafiar uma amplitude muito grande. Então, ó, eu estou descendo aqui, eu estou sentindo alongar. Aqui já está bom. As pessoas querem desafiar, quer que o halter bata lá no chão. E muita gente já deslocou o ombro nesse exercício. E quando quando você desloca o ombro uma vez, para você deslocar a segunda é mais fácil, a terceira é mais fácil ainda. E assim sucessivamente. Então, pelo amor de Deus, você que nunca deslocou o ombro, não desloque. Ah, Leandro, a minha missão de vida é essa, né? Não ia na contramão disso. Então não se implique em fazer movimentos que vão tornar mais suscetível isso a acontecer. Mas não quer dizer que o exercício é ruim, você não deve fazer, tá? Apenas tome cuidado com muita sobrecarga e excesso de amplitude para a tua condição motora, beleza? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui agora, que é uma dúvida que eu recebo muito dos alunos da consultoria, que é em relação a treinar panturrilha todos os dias, se isso vai desenvolver muito mais. Então, dá uma conferidinha, porque eu falei detalhadamente sobre isso e sobre técnicas muito boas para você conseguir crescer as panturrilhas.